Normalmente, em particular nas faculdades, ensina-se lógica de programação, que na verdade é utilizar o paradigma procedural para criar programas. O grande problema é que muitas vezes não se vai além disso. E hoje em dia, numa programação profissional em front-end, com JavaScript e React, por exemplo, você vai fazer, em grande parte, o uso de, por exemplo, o paradigma funcional, que é uma forma muito diferente daquela vista na lógica de programação para criar programas. Aí eu resolvi fazer uma experiência nesse vídeo. Vamos começar do zero, assumindo que você não tenha nenhum conhecimento de programação, e vamos mostrar um pouquinho, talvez o que fossem os primeiros passos do uso do paradigma funcional em JavaScript. Nós vamos começar com o navegador Chrome, tal como está aqui. Vamos digitar about blank. Vocês vão ver que vai vir uma página em branco. E a recomendação é, mesmo se você nunca programou, não tem nenhum ambiente, nenhum editor instalado na sua casa, não tem problema nenhum, você pode fazer como eu, usando diretamente o Chrome, digitando about blank, com o botão direito, clicando em inspecionar e clicando aqui em console. Normalmente eu mostro, quando estou mostrando algo introdutório, aqueles exemplos de gerar um comando de saída, o alert, o prompt, coisas desse tipo. Aqui eu vou fazer um pouco diferente, eu vou mostrar alguns recursos já pensando no paradigma funcional. Então nós vamos primeiro criar um array. Observem, let A1 vai ser o nosso array e aqui eu vou colocar uma série de números. Esses números são os elementos desse array. Então, A1, que eu criei com esse let A1, crie a variável A1 e ela receba isso aqui. O que é isso aqui? Bom, aqui no console do JavaScript, se eu digitar, por exemplo, uma variável como A1 então é uma variável, e dou Enter, ele me mostra o conteúdo dela. E ele permite ainda ver mais detalhes sobre esse conteúdo. Quando eu clico aqui, eu observo que ele tem aqui 0, o valor 1, 1, o valor 3, etc. Até 4, o valor 9. Estes 0, 1, 2, 3, 4 são chamados das chaves. Na verdade, um array para o JavaScript é uma série de elementos que tem um key, uma chave, e um value, um valor. Então, ele tem o 0, 1, 2, 3 e 4, cada um com seu valor, e ainda um length, que vale 5. Além de um prototype, que permite recursos de herança, outros da orientação a objetos, que não vamos ver aqui. Esse vídeo é muito curto para tudo isso. Mas nós vamos ver aqui um pouco mais sobre arrays, por exemplo, o A1. Eu posso vir aqui e obter o resultado de cada um dos elementos do array. A1 de 1, o A1 do 1, 2, cada um desses eu estou dizendo entre colchetes a chave e ele me dá o valor. Mas não é isso que eu quero mostrar realmente aqui. Eu quero mostrar recursos que fazem transformações desse array. Nós vamos, por exemplo, fazer... Eu quero, digamos que aqui tenha todos esses números, e eu quero agora criar um array com o dobro desses números. Como eu faço isso? Bom, primeiro, estamos falando de programação funcional, estamos falando de funções. Se vocês ainda lembram do ensino médio, nós tínhamos coisas do f de x igual a 2x. O que era isso? Chamava, por exemplo, y igual a 2x, mas era um f de x. É uma função de x que, para cada x, ela retorna 2x. Nós podemos fazer a representação dessas funções no JavaScript com uma flechinha, aqui o x, aqui o resultado. É como se houvesse uma transformação. Quando entra um x, passa pela flechinha e sai 2x. 2 vezes x, desculpe. Eu estava com a cabeça na matemática, mas aqui em programação nós usamos a multiplicação. 2 vezes x. Então, se o meu x é 1, 2 vezes x é 2. Se o meu x é 5, 2 vezes x é 10. Ok, lembrem-se disso aqui, porque agora nós vamos mostrar alguns exemplos no paradigma funcional. Por exemplo, o A1.map. O que faz o map? O map mapeia um array num novo array. Então, eu venho aqui e eu vou ter de um lado meu x e de outro lado, por exemplo, 2 vezes x. E observem, o que eu fiz aqui? Eu estou dizendo para mapear este meu array e eu estou dizendo que a transformação, a função de transformação, recebe um x e devolve 2x. E aí eu tenho aqui
2, 6, 12, 14, 18. Esse é um recurso do paradigma funcional. Nós temos outros. Nós temos, por exemplo, o filter. Sabe o que faz o filter? O filter, também usando esta função, ele pode retornar alguns dos elementos do array original, do array A1. Para isso, nós usamos o conceito da lógica booleana, um valor verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu disser x, eu retorno true, ele retorna o meu array. Se eu disser x, flechinha false, ele retorna um array vazio. Mas se eu disser x maior que 10, observa. O que retorna aqui? Ou x maior que 5, eu estava olhando o array já duplicado. X maior que 5. 1 maior que 5, não, falso. 3 maior que 5, não, falso. 6 maior que 5, true, true, true. Então ele retorna 6, 7, 9. Ele filtra o array por aqueles elementos que são os maiores do que tanto. E existem vários outros recursos. Inclusive, eles podem ser juntados um no outro, porque o A1 é um array. A1.filter x, flechinha x maior que 5, é um outro array. Eu posso, por exemplo, fazer map x, flechinha x vezes 2. Então, o que eu fiz aqui? Eu filtrei o meu array, que era 1, 3, 6, 7, 9. Peguei só 6, 7, 9. Esse 6, 7, 9 eu mapeei. Fiz que ele virasse o dobro. E virou 12, 14, 18. Poderia depois ter aqui um filter. Agora eu quero só os que sejam menores do que 15. X, flechinha, x menor que 15. O que retornou? 12, 14. Ele pegou aqueles elementos, tirou alguns, filtrou, mapeou, transformou em outros e filtrou novamente. E existem outros recursos da programação funcional que vão também fazendo transformações nesses dados, nesses arrays. E aí pode dar um nó na cabeça de você do tipo, tá, mas como que eu transformo isso em algum resultado que eu quero ter num programa? Mas isso se aprende aos poucos. Eu vou mostrar aqui um exemplo clássico disso, mostrando como essa estrutura toda permite fazer uma série de coisas. Por exemplo, nós vamos aqui mostrar, agora eu só vou finalizar mostrando isso, e depois vou mostrar um exemplo um pouco, vou levar um link para um exemplo um pouco mais sofisticado. Por exemplo, eu posso ter aqui document body inner.html igual olá mundo. Eu escrevo uma coisa aqui do lado. Eu posso ter, por exemplo, tags HTML, o L, LI 3, barra LI, LI 5, barra LI, barra UL. Isso é um unordered list, uma lista não ordenada com um item 3, um item 5. E aí eu tenho 3 e 5 ali. Adivinhe só, eu posso ter, por exemplo, A1.map, que todo elemento 1, 3, 6, 7, 9, x, retorne. Aqui eu estou criando uma string. Li dólar o x barra li. E aqui eu criei agora um array com todos os elementos, cada um com um pedaço, um segmento de um código HTML. Eu poderia depois usar outros comandos muito usados no JavaScript avançado, como o join, que transforma todos os elementos num só. E no momento que eu tenho isso, eu poderia ter document.body.inner.html é igual a o L, né, que a gente tinha colocado, mais esse mapeamento, mais barra UL. E eu tenho 1, 3, 6, 7, 9. Com recursos mais sofisticados, eu poderia construir uma tabela, eu poderia listar dados
que vieram por uma API de um banco de dados, usando esses recursos de programação funcional. E aí, não, mas eu quero remover o 6. Alguém clicou no 6 aqui em remover no botão do lado e vai ficar só 1, 3, 7, 9. Olha que interessante. A1.filter x tal que x. Esse é um comando de não igual, é diferente de 6. .map. E olha só, 1, 3, 7, 9. Eu criei a função de remoção de um dado de uma estrutura usando agora o filter e o map. É óbvio que em 15 minutos não se ensina a construir aplicações com o paradigma funcional, assim como em 15 minutos não se ensina a construir aplicações com a lógica de programação, ou seja, o paradigma procedural. Aqui eu estou apenas mostrando que existem outras formas de construir programas, formas diferentes e que você vai muitas vezes usar em conjunto com outras. Você vai usar isso junto, às vezes, com a orientação a objetos, junto com aquilo que você aprende, talvez numa faculdade de lógica de programação, o while, o for, etc. Enfim, você usa isso como caixinhas de ferramenta a seu dispor que podem ser utilizadas uma só ou elas em conjunto, mas um conhecimento de todas é importante para você saber o que usar e onde usar. Eu deixo aqui com essa mensagem de que existe um mundo, às vezes, além daquela lógica de formação que às vezes se ensina em faculdades. Se gostaram, peço que curtam, inscrevam-se, marquem o sininho. Peço também que quem tem interesse em ir mais a fundo nisso e, de repente, aprender a desenvolver profissionalmente, e aí sim ter chances de entrar no estágio, num cargo júnior, por exemplo, em desenvolvimento front-end, que aí envolve tudo isso aqui, e orientação a objetos, e JavaScript avançado, e atribuição por desestruturação, e operadores mais sofisticados, e Bootstrap, HTML, etc, etc. Quem tem conhecimento realmente de quem deseja ter um conhecimento aprofundado da área, nós temos formações voltadas para isso. Formações em que temos os conteúdos, temos a nossa mentoria durante um ano e que tem como propósito ajudá-lo a entrar no mercado de trabalho. E temos também conteúdos gratuitos. Você vai ver na própria descrição um e-book gratuito sendo oferecido. Além disso, aqui ao final nós temos o quê? Nós mostramos, além disso aqui, nós mostramos a construção de algo um pouco mais sofisticado, usando esses recursos, em que você vai ver a construção de uma tabela HTML, usando recursos do paradigma funcional, realmente com coisas bem mais sofisticadas, mas da mesma forma que eu mostrei aqui, passo a passo, uma coisa depois da outra, para você ter uma ideia ainda melhor de quão poderoso é construir aplicações JavaScript usando o paradigma funcional. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e espero que vejam também os nossos outros vídeos e, eventualmente, também os nossos cursos voltados para o mercado. Muito obrigado.